Irmãos, obrigada por terem vindo. Que bom que vocês voltaram para, como diz na música, continuarmos aquela conversa que começamos ontem e ficou para hoje. Nós falamos há algumas semanas sobre liberdade e hoje eu trago um tema que é bastante parecido com liberdade e que muitas vezes é até confundido com ela. E é isso que a gente vai ver. Que diferença é essa? Até onde vai a liberdade, até onde vai o livre-arbítrio? A discussão nossa da vez passada foi essa: se nós somos ou não livres. E a gente viu que liberdade é um processo antecipatório da ação. Hoje, discutindo o livre-arbítrio, nós vamos entender que ele acontece a partir do momento em que eu pego um cabedal de opções livres e faço a minha escolha. O livre-arbítrio é tão importante, como o Marco citou para nós da doutrina espírita, que é um dos fundamentos da doutrina. Faz parte do status fundante doutrinário ao lado de Deus, de Cristo e a moral cristã, da reencarnação e da mediunidade, da comunicação entre os polissistema espiritual e material. No Livro dos Espíritos, na questão 122, Kardec pergunta: como podem os espíritos, na sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar a liberdade de escolha entre o bem e o mal? Durante muito tempo, a gente entendeu, e até hoje a gente ainda entende, as nossas escolhas como boas ou ruins. Isso também é outra coisa que nós vamos trabalhar hoje. E o Espírito de Verdade responde que o livre-arbítrio, essa escolha entre o bem e o mal, ele se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Nós não teríamos mais liberdade se essa escolha fosse determinada por uma causa externa a nós. Então, são os nossos pensamentos e as nossas escolhas que vão determinar o nosso caminho. Então, na liberdade de escolha, vamos falar sobre isso, sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz parte dessa lei maior da liberdade e, por isso, sustenta a evolução do universo inteligente. De que forma? À medida que nós fazemos escolhas, nós abrimos caminhos. Em que direção nós estamos abrindo esses caminhos? De alguma forma, para uma evolução. Se é mais ou menos lenta, de acordo com as nossas escolhas. O livre-arbítrio também é uma ação do espírito no limite de seu conhecimento e é responsável na medida do seu entendimento. Nós só podemos escolher dentro do que nós conhecemos. Se não está ao nosso alcance, é impossível que escolhamos. Mas temos que ter muito claro a nossa responsabilidade sobre as nossas escolhas, porque o que plantarmos, nós teremos que colher. Nós e somente nós. A escolha é nossa e não de outro. É muito importante que entendamos que somos muitos, somos plurais, mas também somos diversos. E só vamos crescer
quando entendermos essa diversidade, quando entendermos que somos diferentes mesmo. E que isso é uma dádiva. Imaginem se todos fôssemos iguais, né? O que estaríamos fazendo? Qual seria o nosso propósito? De que forma poderíamos contribuir para o universo, para esse crescimento, para essa evolução, se fôssemos todos iguais? No mínimo seria uma monotonia. E é preciso também que estejamos muito cientes que o livre-arbítrio de um impacta o livre-arbítrio dos demais. E aqui ele pode tomar várias formas. Esse impacto pode vir sob a forma de uma alteração, de uma potencialização ou de uma limitação. Irmão Leocádio, de uma forma muito afetiva, nos traz que é preciso pensar positivamente. Amanhã há de ser melhor que hoje. Cada um tem a responsabilidade de criar seu futuro, assim criando o futuro coletivo da humanidade. E como se dá esse processo de escolha para cada um e para nós todos e para o grupo? A primeira coisa, se a gente parte do que a gente conhece, nós temos que partir das nossas experiências, das nossas vivências, das nossas convivências que foram apresentadas nas situações diversas que passamos nos polissistemas material e espiritual. Daí a necessidade de nós valorizarmos isso, essas experiências, sabe? De revermos sempre essas experiências e de nos entregarmos às experiências, às vivências e às convivências. Essas experiências, vivências e convivências vão nos trazer novos conhecimentos e em todos os âmbitos da nossa vida. Observe no nível técnico, afetivo, emocional, moral, filosófico, científico, religioso, a depender de cada experiência. Esses novos conhecimentos trazem em si uma nova visão de nós mesmos, dos outros, do mundo e de Deus. Nós vamos nos enxergar, nós vamos nos conhecer à medida que a gente conhece o externo. À medida que a gente vai ganhando essa amplidão, nós temos um novo olhar. E são esses novos conhecimentos que vão levar à evolução, através da ampliação da nossa consciência, do crescimento do nosso espírito e, na verdade, a evolução nada mais é que o fundamento da vida. É isso que estamos fazendo aqui. É isso que estamos buscando aqui. É nos melhorarmos, é elevarmos o nosso espírito. Mas cada um faz isso de uma forma muito individual. É importantíssimo que a gente lembre o tempo todo que somos indivíduos e que nos respeitemos como tal e, nos respeitando como indivíduos, respeitemos também a individualidade do outro. Porque a individualidade é construída num perfil único, de acordo com a nossa inteligência, com o afeto, com o sentimento, com o valor e com a consciência que aquelas experiências, vivências e convivências deixaram em nós. Dessa forma, como esses conhecimentos têm uma sequência própria, uma velocidade própria, um tempo próprio para criar a nossa individualidade. E é dessa forma, individualmente, que nós vamos alcançar os nossos objetivos de vida.
mas o universo é inteligente. E as situações diversas que nós enfrentamos, e como eu disse, tanto no plano material como no polissistema espiritual, a vida continua. Essas situações, elas têm uma causa. E essas causas podem ser atitudes anteriores que tenhamos tomado, como podem ser as variáveis não controladas. Não sei, quando falamos sobre liberdade, nós discutimos bastante sobre isso aqui. Quando falamos sobre epíteto, o escravo filósofo que dizia que o grande segredo era distinguir entre essas duas coisas e não querer controlar o que não pode ser controlado, mas agir efetivamente sobre aquilo que está ao nosso alcance. E quando nós fazemos as escolhas, isso vai gerar consequências. Essas consequências, nós teremos que nos responsabilizar por elas, pelos seus efeitos, desdobramentos e pelas novas situações que ela vai gerar, ou que elas vão gerar. Observe que nós entramos num círculo. Esse círculo pode ser um círculo de repetição. Se a gente continua enxergando as situações diversas como únicas e tomando as mesmas atitudes, sem refletir sobre isso. Mas isso também pode ser uma grande oportunidade de entrarmos numa espiral de evolução. Quando a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, começamos a nos enxergar, a enxergar a situação, o outro, a enxergar Deus, a enxergar o mundo, tudo de uma forma diferente. Nós temos a grande oportunidade de entrar na espiral da evolução. Como é que nós analisamos as escolhas que fazemos? Nós temos um conhecimento limitado. Cada um de nós vai passar na vida por experiências que o seu irmão ao lado possivelmente nunca vai passar. E vice-versa. Nesse conhecimento que é segmentado, as nossas experiências também vão ser limitadas. Daí até nós temos a grande graça da reencarnação para que possamos viver experiências diferentes, ter novos conhecimentos. E esse conhecimento, ele vai acontecer na nossa capacidade de entendimento. Por isso, para cada um vai ser diferente. Na capacidade de compreensão e, consequentemente, construiremos de forma diferente. Porque essa construção das respostas não está pronta. E ela depende essencialmente de características intrínsecas da situação, das pessoas envolvidas e do acervo de cada espírito. Frente às mesmas questões, pessoas diferentes terão respostas diferentes. Por exemplo, se frente ao luto, a perda de um ente querido, cada um reage de uma forma. Cada um reage num tempo diferente. Sabe? Porque cada um tem uma experiência, um conhecimento, cada um é afetado de uma forma diferente. E quando nós fazemos essas escolhas dentro do limite em que conhecemos, nós precisamos assimilar esse conhecimento, esse novo conhecimento, precisamos acomodá-lo e equilibrá-lo em relação ao que nós já sabemos.
Afinal, estamos partindo de uma estrutura já existente para agregar um novo conhecimento. E precisamos, especialmente, suportar um novo conhecimento, um novo comportamento. Por isso, muito cuidado temos que ter muito cuidado ao darmos conselho. Quem te disse que o conselho que você dá para uma pessoa, para que ela faça isso ou aquilo, ela vai ser capaz de suportar, ela vai ser capaz de sustentar? Tá? Você acha que eu devo separar de meu marido? Ah, eu acho. Mas será que ela é capaz de fazer isso? De sustentar isso? Você acha que eu devo ter filho? Ah, eu acho. Mas você está pronta? Está na hora? Tá? Então, ter cuidado com isso. Porque se nós vamos ser responsáveis, nós e somente nós, tá? Não adianta eu dizer que o culpado foi fulano, que me disse que era para eu fazer assim, assado também. E cuidado também ao pedir conselhos. Irmão Green nos diz que essencialmente as nossas escolhas, elas variam entre o hediondo e o sublime, de uma forma figurada, querendo dizer que nós vamos de um ponto a outro. Mas, essencialmente, o que vai pesar entre o hediondo e o sublime vão ser as nossas decisões anteriores, que são nelas que nós vamos nos basear, as circunstâncias que também são novas. Portanto, o critério vai ser individual e vai ser coerente com o que já vivenciamos, vai ser coerente com o eu sou. Por isso, é fundamental que tenhamos autoconhecimento para fazermos essas escolhas. E muitas vezes nós nos pegamos dessa forma, né? Parece que estamos de um lado e parece que tudo caminha, corrobora para que continuemos aqui. Mas como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos passar para o outro lado. E nem sempre as atitudes que tomamos vão variar entre o hediondo e o sublime. Às vezes são coisas simples, né? E elas podem, ou não tão simples, mas podem apenas alterar a ênfase e a direção da trajetória que tomamos. As experiências, elas vão ser diferentes do que aparentemente estavam planejadas, porque não há determinismo. Tá? Nós aqui nessa casa, nós acreditamos que não há destino, não há determinismo, que nós construímos a vida a todo momento. Mas, de qualquer forma, as experiências que vamos viver vão ser sempre significativas para nosso espírito. Não nos apegando a uma questão de ser positivo ou negativo, mas simplesmente ser proveitoso. Se a gente se basear nisso, nós vamos crescer muito mais. E especialmente crescer em direção a nós mesmos. Portanto, vamos parar de chorar as perdas. Tá? Esqueça o que passou. Esqueça as atitudes que você gostaria de ter tomado de outra forma. E aproveite a experiência que você está vivendo agora, com essa atitude que você tomou. Mudar de profissão, por exemplo, foi certo ou foi errado? Não foi nem certo nem errado, muitas vezes. Sabe? Foi apenas uma mudança de rota. Foi o que o professor Mauri costumava nos dizer, né? Foi uma necessidade de deflexão, de mudar de rumo. Por algum momento eu tive esse chamado. Alguma coisa despertou em mim isso. Viver essa experiência. Eu tive esse anseio. E se eu fiz isso com muita consciência,
foi um anseio muito do meu espírito, uma necessidade de conhecer uma coisa nova. Eu perdi o que eu já fiz? De forma alguma. Eu não perco nada das minhas experiências, sejam elas boas ou ruins. E como é que essas experiências podem contribuir para o crescimento do espírito? De duas formas: preservando e ampliando o que foi favorável e modificando o que não foi considerado adequado. É importantíssimo que façamos sempre uma análise em torno disso. Reflexionarmos em cima das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, todo o tempo, a cada escolha, é o que vai nos fazer crescer. Mas, embora sejamos indivíduos, nós somos sociais. E as escolhas que fazemos, o livre-arbítrio, tanto é individual, como ele também é social, como ele também é do grupo. E as limitações e capacidades do grupo vão refletir essa soma das mentalidades de seus membros. Portanto, nós vamos achar nos indivíduos daquele grupo as mesmas limitações e capacidades. Por exemplo, quando nós frequentamos grupos sociais diferentes e a gente vê como cada um deles contribui para nós. Ou quando nós abandonamos um determinado grupo que frequentávamos e que sabe por entendermos que ele já não nos acrescenta mais, que aquelas limitações também estão virando as minhas limitações e que eu quero ir além. E enquanto grupo, nós vamos entender também família. As famílias a gente identifica, e é até mais fácil, né, da gente identificar, que as famílias acabam desenvolvendo um padrão de comportamento. E a evolução dos seus membros é que vai falar sobre o nível de evolução daquela família. Vai criar uma massa crítica, nós vamos identificar essa massa crítica, que pode determinar, criticar, inibir, sustentar, reforçar, permitir, propiciar, direcionar, induzir, limitar ou estimular pensamentos e atitudes. Imagine o que é ser músico numa família de engenheiros. Ser músico. O livre-arbítrio sofre influências. Sim, e é muito baseado nessas influências que muitas pessoas defendem que nós não temos livre-arbítrio. Mas que influências são essas? São paradigmas. E esses paradigmas, eles podem potencializar ou dificultar o exercício pleno do nosso livre-arbítrio. Não é porque ele sofre influências que ele não existe. Ele existe dentro de um espectro, sim. E um desses paradigmas que nós temos, que influenciam sobre o livre-arbítrio, é a cultura. É o principal deles, é o primeiro deles, perdão. E a cultura é aqui entendida como a maneira que uma pessoa compartilha suas experiências com as outras. A primeira influência cultural sobre o livre-arbítrio é o espectro de liberdade. O que cada grupo entende como liberdade? O que é a liberdade no Brasil? O que é a liberdade no Oriente Médio? O que é ser mulher no Brasil? O que é ser mulher no Oriente Médio? Essa cultura, ela tanto pode facilitar
atitudes e comportamentos já experimentados, ou seja, para mim é fácil fazer o que todo mundo faz, o que já é aceito, o que já é experimentado. Não há nem escolha, praticamente é uma indução. Mas essa cultura também pode limitar novos comportamentos, pode inibir esses comportamentos, inibir o diferente. E pode dificultar, muitas vezes, potencialidades do espírito, novas habilidades. As pessoas que chegam com habilidades diferentes das que estamos acostumados, podem ter essas habilidades dificultadas pela cultura. A inteligência é outro desses paradigmas, e aqui inteligência colocado como a capacidade de resolver problemas. De acordo com essa capacidade, que também é cultural, nós vamos determinar uma ou algumas abordagens preferenciais. Algumas dessas abordagens aqui já são aqui, experimentadas, conhecidas. Outra questão, outra influência da inteligência é o que ela considera problema ou não. Porque muitas vezes o que é problema para mim não é problema para o Elmo. O que é problema para Zenóbio não é problema para Edith. Por isso, para cada problema, nós vamos ter respostas e caminhos diferentes. Essa inteligência, ela está muito estruturada, como eu disse, tanto na cultura, mas também na biologia, que é o que a gente mais se liga. E a solução pode estar direcionada. Tomar uma solução diferente e assumir essa solução diferente do que está estruturado é uma questão. Outra influência sobre o livre-arbítrio são as contingências. Se vivemos num mundo complexo, vivemos na incerteza, no indeterminismo. E nem sempre vamos saber se algo vai acontecer ou não, se pode ou não suceder, o eventual, o incerto, as variáveis fora de controle. Isso aqui, para quem ousa, para quem tem autoconhecimento, para quem sabe com o que pode contar de si, é um pouco mais fácil. Mas para aquele que se tolheu demais, esse é um fator bastante complicador. Outra influência, se estamos encarnados na Terra, são características muito materiais, muito próprias da Terra, como alimentação, sono, envelhecimento, as limitações do físico, da visão, da audição, as formas de comunicação, as condições do meio ambiente, etc. Como diz o idoso, né? Eu gostaria que minhas pernas fossem onde meus pensamentos vão, onde a minha capacidade intelectual ainda vai. Tá? O seu espectro de livre-arbítrio está sofrendo essa influência do físico, do envelhecimento. Mas essa pessoa, claro, ainda tem um livre-arbítrio, a menos que ela seja uma pessoa inimputável. Se isso parece às vezes tão complicado, né? Por que foi nos dado esse livre-arbítrio? Para complicar nossa vida? Se nós estamos numa dimensão de incerteza,
e de indeterminação, é como se nós tivéssemos um campo fértil para evoluir, porque o universo está em expansão. O tempo todo a gente vê isso. Isso é palpável e é exatamente por causa dessa construção que fazemos, apesar e além da incerteza e da indeterminação, que nós temos o livre-arbítrio. É através dele que nós vamos conseguir aprender, conceber, aprender a conceber, perceber e fazer consciência do nosso ser, no espaço, no ambiente, na vida. É através do livre-arbítrio que nós vamos nos posicionar, que nós vamos nos colocar como somos. Porque, afinal de contas, evoluir é se adaptar. E nós já evoluímos bastante. O irmão Leocádio nos disse que aprender é mudar comportamento. De onde viemos, onde estamos, e continuamos, em essência, filhos do Criador. Continuamos espíritos criados pelo Criador. Mas o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, a nossa inteligência, a nossa consciência, a possibilidade de escolha nos fez chegar até aqui. E vamos chegar muito mais longe. Mas tomara que esse voo seja antes para dentro de nós. Seja antes um mergulho muito interno e muito consciente para saber que direção, se nós vamos para o mundo da Lua ou se nós realmente vamos descobrir onde estamos, quem somos, por que aqui estamos e aproveitar da melhor forma possível essa oportunidade que nos é dada de escolha. Eu agradeço a todos por essas reflexões. Nós vamos passar agora para um momento de passe e vamos fazer silêncio, fazer prece e aproveitar este momento com muita gratidão. Muito obrigada.